Trabalhe com o Espírito Santo para manter esta paz. Não discuta sobre coisas mesquinhas que não fazem sentido. Fique longe da contenda, longe de todas as fofocas e lixo no trabalho e apenas permaneça pacífico. Obrigada por estar comigo no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, hoje nós vamos falar sobre alegria. Todos querem ter alegria e todos querem desfrutar sua vida. E essa é a vontade de Deus para nós. João 10:10 diz: o ladrão, que é o diabo, vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e a ter em abundância ao máximo até que ela transborde. Agora, a alegria é um pouco diferente da felicidade. A felicidade é baseada no que está acontecendo, mas a alegria é um fruto do Espírito. E eu me encontro às vezes, mesmo quando estou tendo um grande problema na minha vida, ou na minha carne, ou fico chateada com algo, sabe? Eu me pego andando pela casa e apenas cantarolando. E não tenho que parar e pensar, por que estou cantarolando se eu tenho problema? Sabe por quê? Porque dentro de nós temos o fruto da alegria. Esse é um dos frutos do Espírito. E quanto mais alegres formos, mais fortes nós seremos. Na verdade, a tristeza te deixa fraco e apaga a sua força e pode te deixar de mau humor. E eu sei que muitas vezes gostamos de pensar, eu não consigo evitar, eu queria me sentir alegre ou eu gostaria de não me sentir tão triste. Mas sabe, há escolhas que podemos fazer e vamos falar dessas escolhas nos próximos dias. E também existem coisas que vão dificultar ou bloquear a nossa alegria que precisamos evitar. Então, eu oro por todos em nome de Jesus. E quando terminarmos, você se sentirá bem mais alegre do que há muito, muito tempo. Eu sei que muitas pessoas dizem: eu perdi minha alegria. Bem, não é muito difícil encontrá-la porque ela está dentro de você. A alegria é definida como um grito, uma proclamação, um cântico triunfante, acalorado, animado. E uma que eu ouvi que realmente gostei e é a minha favorita pode ser qualquer coisa, desde extrema alegria até um calmo deleite. Quando eu digo que a alegria é definida como grito, não significa que temos que sair por aí gritando o tempo todo, sabe? A fim de dizer que temos alegria. Eu acho que muitas vezes eu vivo apenas nesse tranquilo e calmo deleite. A alegria não é baseada em nossas circunstâncias. A felicidade é baseada no que está acontecendo, mas a alegria é algo diferente. A alegria é algo que Deus coloca dentro de nós ao nascermos de novo. É um dos frutos do Espírito, junto com amor, paz, alegria, paciência e outras coisas. Isto vem para nós como sementes. E quanto mais as regamos com a palavra, e quanto mais as praticamos, mais fortes elas ficam. A alegria ela é como um poço muito profundo dentro de nós. Vou repetir isso. Não é baseada em nossas circunstâncias. Enquanto eu trabalhava nesta mensagem, organizando tudo, eu tinha provavelmente feito metade. Eu estava usando o meu computador, é claro, e eu fiz algo e eu perdi toda a mensagem. Eu não pude recuperá-la, tive que recomeçar e eu pensei, definitivamente, isto é um teste. Aqui estou eu tentando fazer uma mensagem sobre alegria e perdi a minha mensagem sobre alegria, mas eu não perdi a minha alegria. Podemos ter um problema e ainda assim não perder a alegria, porque muito disso é baseado na decisão que você toma sobre como vai olhar para uma situação. E uma das coisas que sempre me ajuda é acreditar que Deus está no controle e que mesmo que eu não entenda, há uma razão para tudo e que se eu mantiver uma boa atitude, e este é um grande se mantivermos uma boa atitude, sendo gratos, porque não importa o tipo de problema que estamos tendo, há sempre muito a agradecer. Então, Deus, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A alegria é também baseada num relacionamento correto com Jesus. Muitas pessoas têm um relacionamento com Jesus, mas não é um relacionamento correto. E o que eu quero dizer é que elas não sabem quem elas são em Cristo. E sabe, se você se sente mal consigo, se não gosta de si mesmo, ou sente que
Deus não está satisfeito, Ele está com raiva de você, isso dificultará e bloqueará a sua alegria. E é muito importante que todo cristão entenda, que aprenda e acredite que fomos justificados com Deus por causa da nossa fé em Jesus, não porque fazemos as coisas certas. Mesmo quando eu faço algo errado, eu ainda estou em um relacionamento correto com Deus, eu preciso me arrepender, preciso receber o perdão de Deus, porque se eu tiver pecado escondido no meu coração, isto bloqueará a minha alegria, mas você precisa entender que Deus ama você, não está bravo com você, que Ele tem um bom plano para a sua vida. Eu passei tantos anos pensando que Deus estava bravo comigo a maior parte do tempo. Isto veio da minha infância porque meu pai era um homem muito zangado e, sabe, muitas vezes ele ficava bravo e você nem sequer sabia o porquê, então eu presumia que ele estava com raiva de mim. E assim, quando eu entrei no meu relacionamento com Deus, eu levei isso junto comigo e custou-me muitos anos para eu entender que Deus não só não estava bravo comigo, mas estava satisfeito comigo. Deus não está satisfeito conosco porque fazemos tudo certo, mas Ele está satisfeito conosco porque nós temos fé. Em João capítulo 6, algumas pessoas que estavam ouvindo Jesus ensinar disseram o que devemos fazer para agradar a Deus. Qual é o trabalho que Ele requer de nós? Jesus disse, este é o trabalho que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele a quem Ele enviou. Às vezes não conseguimos crer que acreditar é tudo que Deus realmente quer que nós façamos. Ele quer que acreditemos. E veja, se acreditarmos, então nós vamos começar a obedecê-lo mais e mais. E quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vai amá-lo, mais vai obedecê-lo. Mas você não pode produzir o comportamento certo se não tem a justificação em você. Então Deus nos dá isso no novo nascimento como um presente. Em 2 Coríntios 5, 21, é a prova do que eu estou dizendo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele tornou-se pecado para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus em Cristo. E 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Passar tempo com Deus libera a alegria que está dentro de você. Quanto mais pensar em Jesus, mais alegre você ficará. Quanto mais pensar em sua palavra e as promessas que Ele deu a você, mais alegria você terá. Quanto mais pensar nos seus problemas ou nos inimigos, mais isso dificultará e bloqueará a sua alegria. Salmo 16, verso 11, na tradução amplificada diz, você me mostrará o caminho da vida. Em sua presença, a plenitude de alegria. E à sua direita há prazeres para sempre. Passe tempo com Deus e verá a sua alegria aumentar. Sabe, é tão importante estar na atmosfera certa. Nós temos o privilégio de sediar muitas conferências ao longo do ano e eu acho que as pessoas elas ficam mais alegres nessas conferências. Quero dizer, eu sempre pergunto depois de algumas reuniões, bem, quantos estavam muito tristes quando chegaram e agora vocês se sentem mais alegres? Todas as mãos se levantam. Bem, por quê? É porque eles estão em uma boa atmosfera. E se você quer ter alegria, é muito importante que você esteja no lugar certo. Agora, talvez você tenha uma situação em casa onde vive com pessoas mal-humoradas, carrancudas e não gostam de dialogar, estão sempre discutindo. Bem, então você precisa encontrar um jeito de, pelo menos, parte do tempo, estar numa atmosfera onde as pessoas são positivas, onde elas te amam, onde elas encorajam você, onde não estejam emburradas o tempo inteiro, sabe? O nosso entorno, ele nos afeta. Então, escolha uma atmosfera e também escolha pessoas que vão aumentar a sua alegria e não aquelas que vão diminuir a sua alegria. Alguns de vocês, se pensarem nisso, se vocês apenas se afastarem de algumas pessoas, de quem são amigos, isto poderá mudar toda a sua atitude. Romanos 14:17 nos diz que o reino de Deus é justiça. E antes diz que não é comida nem bebida, não são coisas. O reino de Deus não é só pedir um carro novo, novo isso, novo aquilo.
E eu quero me casar, eu quero que o meu filho mude, eu quero que meu marido mude, preciso de uma casa nova. Se buscarmos primeiro a Deus, essas coisas serão acrescentadas a nós. Então não temos que constantemente ir até Deus pedindo que Ele nos dê coisas. O que precisamos é mais dele. Então diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ter um relacionamento correto com Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando eu li e estudei e entendi isso há muitos e muitos anos atrás, pensei bem, sabe, eu não estou desfrutando o reino de Deus porque eu me sentia culpado o tempo todo. Eu não tinha paz, eu estava sempre chateada com alguma coisa, eu não tinha alegria. E acredito que isso tem que ser trabalhado em nossas vidas nesta ordem. Eu não posso ter paz se eu não estou no relacionamento correto com Deus. Não posso ter alegria se não tenho paz. Então, primeiramente, se você não está tendo alegria, ou como as pessoas dizem, eu perdi minha alegria, você precisa ter certeza de que seu relacionamento com Deus está correto. E se há algo entre você e o Senhor, você precisa falar com Ele sobre isso, precisa se arrepender e trazer tudo isso para a luz, receber o seu perdão. Não passe o resto do seu tempo se sentindo culpado, e assim você terá paz. E então, trabalhe com o Espírito Santo para manter esta paz. Não discuta sobre coisas mesquinhas que não fazem sentido. Fique longe da contenda, longe de todas as fofocas e lixo no trabalho e apenas permaneça pacífico. Quando houver situações que te deixam chateado, confie em Deus, mantenha a paz. E se você tem um relacionamento correto com Deus, você se apega à sua paz e a alegria vai borbulhar aí dentro de você. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Alguns têm orado por mais força, sabe? O que talvez você precisa é de mais alegria. Não podemos experimentar a alegria sem a paz e não teremos paz sem a justiça. É impossível sentir alegria se você está sob condenação. E precisamos entender que quando pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, Ele não só perdoa, Ele os esquece, os apaga. E imagine isso, Ele esquece. Ele esquece. E os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. A Bíblia diz que Deus ele não se lembra deles mais. E Ele também lida com a culpa. Se o pecado se já foi perdoado e não é lembrado e foi levado para tão longe quanto o leste está do oeste, então se não há pecado, também não há culpa. Ah, meu Deus, eu desperdicei tantos anos sendo triste e oprimida, sabe? Porque eu sempre me sentia culpada por algo o tempo todo. Novamente, isso veio da minha infância, eu me sentia culpada por meu pai abusar sexualmente de mim, mesmo que eu não fosse culpada por aquilo. O diabo, claro, mentiu para mim, me convenceu de que havia algo de errado comigo, caso contrário, ele não iria querer fazer aquilo. E assim, a culpa que eu carreguei por anos e anos e anos roubou minha alegria. Um relacionamento correto com Deus requer enfrentar o nosso pecado e um verdadeiro arrependimento. Admita seus pecados, se arrependa e receba o perdão. No Salmo 32, o salmista Davi, que havia cometido pecado com Batseba, passou um ano sem se arrepender. Não sei que tipo de desculpa ele estava dando para si ou como estava encobrindo isso, mas ele passou um ano inteiro sem encarar a verdade. E quer saber, a Bíblia diz em João 8:32, que a verdade vai nos fazer livres. Bem, não é a verdade sobre outra pessoa que vai te libertar, é a verdade sobre você que vai te libertar. E quer saber, o Espírito Santo é enviado para a nossa vida para nos guiar a toda a verdade. Então, se você não tem alegria, por que não começar pedindo a Deus para te revelar o porquê de você não ter alegria? Eu não sei. Ele poderia dizer, você tem uma atitude ruim, você é egoísta, ou que você tem um pecado com o qual você ainda não lidou, ou pode haver coisas que você está fazendo que não são coisas que deveria estar fazendo e Deus quer que você elimine essas coisas. Eu descobri que se eu faço perguntas a Deus, Ele geralmente me responde e nem sempre gosto da resposta, mas mesmo assim, pelo menos eu fiquei cara a cara com a verdade. Me lembro de quando eu era
Era muito infeliz como cristã e não havia razão para eu ser infeliz. Eu tinha um ministério, uma boa família, bons filhos, bom marido, sem problemas financeiros. Eu disse, Deus, por que eu estou tão infeliz? E sabe, ele falou lá dentro do meu espírito, você é egoísta. Uau, isso não foi muito bom, mas era a verdade. E quer saber, você não pode ser egoísta e ser feliz ao mesmo tempo. Deus não nos criou para sempre estarmos tentando receber algo dele. Deus, ele nos criou para darmos a outras pessoas, semearmos sementes e confiarmos nele, para cuidar de nós. Então Davi disse, há 7 versos aqui no Salmo 32, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso é o Velho Testamento. No Antigo Testamento, o pecado era só coberto, mas graças a Deus, no Novo Testamento, eles são totalmente removidos. Temos uma aliança que é muito melhor do que eles. Bem-aventurado aquele cujo pecado o Senhor não conta contra ele, e em cujo espírito não há engano. Isso é muito importante. Não engane a si mesmo. Quando eu fiquei em silêncio, disse Davi, meus ossos definharam através dos meus gemidos o dia todo. Me parece ser um homem muito infeliz. E ele diz que dia e noite a sua mão pesava sobre mim. Deus estava lidando com ele. Minha força estava abalada. Ele não tinha alegria, ele não tinha força, como no calor do verão. Agora ouça, então reconheci o meu pecado diante de ti, não encobri a minha iniquidade. Eu disse, eu confessarei minhas transgressões ao Senhor e você perdoou a culpa do meu pecado. Uma tradução diz assim, você imediatamente perdoou a culpa do meu pecado. Não são boas notícias? Deus é tão bom. Ele é tão bom para nós. Há algumas coisas que fazemos, você pensaria que Deus nunca mais iria querer ter nada a ver conosco, mas se nos arrependermos, sinceramente, arrepender de verdade significa não apenas sentir muito por ter feito aquilo, mas que você vai se afastar daquele tipo de comportamento. Você não quer ter esse comportamento mais. E você precisará da ajuda de Deus e talvez haverá coisas que você precisa trabalhar, mas sinceramente você quer viver da forma que Deus quer que você viva. Salmo 32:11. Regozijem-se no Senhor e sejam felizes todos os justos. Cantem todos os que são retos de coração. Salmo 33:1. Cantem alegremente ao Senhor todos os justos. Veja, ele nos diz várias e várias vezes que nós devemos ser justos em Deus se quisermos ter alegria. É a vontade de Deus que tenhamos e expressemos alegria. Eu realmente acho que a alegria, ela é a nossa melhor maneira de anunciar o cristianismo. Há tantas pessoas no mundo que são tristes, azedas, não fazem nada além de reclamar e murmurar, mas se nós tivermos alegria, se formos agradáveis, felizes, sem reclamar, tendo uma boa atitude, as pessoas verão isso. E não demora muito, começam a te perguntar como você pode ser tão estável e ser tão feliz o tempo todo. Então, assim, a porta é aberta para você falar com elas sobre Jesus. Eu já citei João 10:10, mas essa é uma ótima escritura. Vamos ouvi-la novamente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim, graças a Deus que ele veio, para que possam ter a vida e tê-la ao máximo. A amplificada diz ter e desfrutar a vida. Gosto disso, passei muitos anos sem desfrutar minha vida. Sabe, podemos desfrutar de alguns segmentos de nossas vidas, mas Deus quer que desfrutemos toda a nossa vida. Podemos aprender a desfrutar cada fase da vida. Você pode desfrutar do seu trabalho, de ir ao supermercado, desfrutar da limpeza da casa, desfrutar de tudo que você tem que fazer, se você ficar em contato com Jesus e se ele for o centro da sua vida. Em João capítulo 15, nos primeiros 11 versos, Jesus fala sobre habitar nele e como um ramo habita ou permanece na videira e de como ele vai produzir frutos, sem fazer esforço, se apenas permanecer lá. E Jesus diz que ele é a videira e somos os ramos, e que se permanecermos nele, existem grandes promessas. Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, poderão pedir o que quiserem e eu o farei. Agora, obviamente, precisa ser da vontade de Deus, mas se você permanecer nele, conhecerá a palavra e a vontade dele. Ele diz também, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muitos frutos. E um desses frutos é a alegria. O que significa permanecer?
significa viver, morar e habitar nele. Sabe, muitas pessoas pensam que ser cristão é ir à igreja no domingo de manhã ou uma vez por semana, sabe? Isso é tudo que precisa. Eu não gosto quando pergunto às pessoas, você é cristão? E elas me dizem qual igreja que elas frequentam. Há muito mais em ser cristão do que somente ir à igreja. Nós vamos à igreja para termos comunhão com as pessoas e também para aprender a palavra de Deus, mas nós devemos levar isso de volta conosco para as nossas vidas e viver isto na frente das pessoas, sabe? E assim, se você permanecer nele, você vai dar muitos frutos. Mas isso não significa somente uma visitinha de 35, 40 minutos no domingo de manhã. Jesus quer estar envolvido em todas as áreas da sua vida. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele irá dirigir seus passos. Fale com ele o dia todo. Você não tem que estar de joelhos com as mãos cruzadas para orar. Oração é só falar com Deus. Então inclua ele em tudo aquilo que você fizer. Sempre ouço as pessoas dizerem, quando eu orar, eu vou orar sobre isso. Bem, ore sobre isso agora. Você não tem que esperar até o momento que achar que está numa postura correta para orar. Aprenda a permanecer nele. Deixe Jesus ser o seu melhor amigo, envolvendo ele em tudo que você faz. Como crentes, nós somos cheios de tantas coisas boas que Deus coloca em nós através do novo nascimento. Mas nós temos que deixá-las nos envolver, deixando o Espírito Santo trabalhar em nós. João 16, verso 24 diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês receberão, para que a alegria de vocês possa ser completa. Sabe o que fazemos muitas vezes? Em vez de pedir a Deus para nos ajudar com alguma coisa, nós trabalhamos nisso e tentamos resolver por nossa conta. Tentamos mudar a nós mesmos, em vez de pedir a Deus para nos mudar. Tentamos mudar as pessoas em nossas vidas. Tentamos resolver nossos problemas. E tentamos todas essas coisas que realmente não funcionam. E muitas vezes nos esquecemos de orar. A oração é o maior privilégio que você tem. É a coisa mais poderosa, ela é um privilégio e o dom mais poderoso que Deus deu para nós. Peça e receba pela fé, para que a sua alegria possa ser completa. Então Jesus diz em João 17,3, isso é simplesmente incrível. Agora eu vou para o Pai, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que possam ter a medida completa da minha alegria dentro de vocês. Na Amplificada fala ainda mais claramente, ele diz, eu quero que a minha alegria, a alegria que eu tenho, possa encher as suas almas. Quer saber, eu não sei o quanto Jesus é alegre, mas tenho a sensação de que ele é muito alegre. E eu amaria participar dessa alegria, porque te digo, não há nada pior do que passar um dia ficando triste, e bravo, e desanimado, deprimido e oprimido. A alegria é maravilhosa. Sabe, eu vou usar a palavra feliz, embora feliz seja baseado no que está acontecendo e não é disso que estou falando, mas muitas vezes pensamos em ser felizes e eu me lembro de, quando eu tinha 20 e poucos anos, de orar, Deus, um dia eu quero ser feliz. Acho que quando analisamos a fundo, isso é o que as pessoas querem. Elas podem pensar que vão conseguir comprando algo, ou fazendo isso ou aquilo outro, mas na verdade só queremos ser felizes e desfrutar a vida. Neemias 8,10 diz, não se lamentem, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, em Deuteronômio e em Números lemos sobre a jornada que os israelitas fizeram pelo deserto e foi muito patético. Eles levaram 40 anos para fazer uma viagem de apenas 11 dias. E a maior razão pela qual passaram tanto tempo lá foi porque continuaram reclamando, murmurando e resmungando, e sempre encontrando falhas em Moisés e Arão e até mesmo em Deus. E precisamos ter atitudes melhores, sermos mais gratos. Então deixe a alegria do Senhor borbulhar em você e ser a sua força. Amém?
O que é a fé? E como ela funciona? Ora, a fé é a doutrina fundamental da Bíblia. Sem fé não podemos agradar a Deus. Devemos viver pela fé. Romanos 14 diz que tudo que não provém da fé é pecado. E a fé, o crer, o confiar, é a forma como recebemos todas as coisas que Deus quer que nós tenhamos. Há muito tempo eu não ensino uma boa, básica, fundamental, uma poderosa mensagem sobre a fé. Há muito tempo. Por um longo tempo houve muito ensino sobre a fé e eu aprendi através disso quanta fé eu não tinha, ou pelo menos quanto dela não estava colocando no lugar certo. Veja, eu acredito que toda pessoa tem fé. Seja crente ou não, todos têm fé. Porque se você não tivesse nenhuma fé, você nem sequer pegaria uma rodovia para chegar ao trabalho. Porque você ficaria petrificado, com medo de morrer. Então, em Romanos diz que a todo homem é dado uma medida de fé. E eu realmente acredito que toda pessoa tem fé. Mas aqui está o ponto. O que elas fazem com isso? O que você faz? Você coloca sua fé em si mesmo? Você coloca sua fé nos seus amigos? Algumas pessoas hoje têm muita fé no governo, acham que o governo é a resposta para todos os problemas que elas têm. O governo deveria, é sempre a outra pessoa que deveria. Mas podemos escolher colocar nossa fé em Deus. E quando fazemos isso, coisas incríveis começam a acontecer nas nossas vidas. Agora, de acordo com Efésios 2, 1 e 9, pela graça somos salvos mediante a fé. Todas as coisas, todas as bênçãos vêm a nós pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus providenciou tudo através de Jesus. A fé, ela não é o preço que se compra as bênçãos de Deus, é a mão que se estende e as recebe dele. Eu quero que entendam, pela graça, através da fé, nós somos salvos, mas da mesma forma que somos salvos, é a maneira como nós devemos viver em tudo na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Em cada situação que surge, precisamos fazer o que fazemos em fé. Agora, uma das razões pelas quais estou fazendo isso, muitos podem saber um pouco sobre a fé, mas posso garantir que há uma grande maioria de cristãos no mundo que não tem a menor ideia do que a fé realmente é e como ela funciona, como liberar a fé nas suas vidas. Por exemplo, eu nasci de novo, recebi a Cristo aos 9 anos de idade. Depois que me casei com Dave, ele era um homem fortemente cristão. Íamos à igreja, a igreja em que ele cresceu, e eu recebi instruções na igreja. Eu nasci de novo. Eu tinha amor por Deus. Eu iria para o céu quando morresse, acredito nisso com todo o meu coração. Eu liberei a minha fé para a salvação. Mas eu não tinha nenhuma ideia de todas as outras promessas na palavra de Deus que estavam disponíveis para mim, que já foram compradas e pagas com o sangue de Cristo. Mas eu não estava, ouça-me, eu não estava me beneficiando de nenhuma delas, porque primeiro não sabia delas e segundo, eu nem sequer tinha a menor ideia de que eu poderia liberar a minha fé para outras coisas e que Deus me ajudaria. Muitas pessoas pensam, bem, Deus só vai me dar o que Ele quer que eu tenha. Não, não é assim. A Bíblia diz que você não tem porque não pede. Peça e você vai receber, bata e a porta será aberta, busque e você achará. Tem tanta coisa disponível para as pessoas que elas nem sequer sabem como começar a explorar, e uma razão disso é porque elas não sabem quais são as promessas. Sabe o que li na semana passada? Que na Bíblia... Sei que há opiniões diferentes, mas isto é bastante próximo do exato. Na Bíblia existem 5.467 promessas de Deus. E posso dizer que não há um ser humano aqui, incluindo eu, que não esteja deixando algumas passar batido. Não vou citar todas as 5.467, mas tentarei instigar você a perceber que você pode estar vivendo muito abaixo do nível que Jesus pretendia que você vivesse,
provavelmente há uma vida muito melhor para você, que você poderia ter, mas você não sabe como acessá-la. Eu creio que você tem fé, mas talvez você não esteja liberando a sua fé e talvez nem saiba como fazer isso. E, infelizmente, talvez algumas pessoas nem pensem que pode haver todos os tipos de coisas que você gostaria, quer e precisa, mas você nem sabe que seria certo até mesmo pedir a Deus essas coisas. Sabe, pensamentos religiosos às vezes nos dão ideias realmente engraçadas a respeito de Deus e do que Ele quer para nós e do que Ele não quer para nós. Então, eu espero que você fique aqui o dia todo, porque acho que esta é uma mensagem que realmente a longo prazo pode te beneficiar tremendamente. Eu nem sei como lhe dizer. Sabe o quanto aprender sobre a fé e como liberá-la e o que estava disponível para mim, nem sei lhe dizer o quanto isso mudou minha vida. Por exemplo, eu não tinha nenhuma ideia de que poderia ser curada do meu passado quebrado. Eu achava que se eu me estabelecesse, que sempre teria uma vida de segunda categoria. Eu me lembro mesmo, quando criança, de pensar, bem sabe, eu acho que eu posso ser alguma coisa, mas nunca terei uma vida realmente boa, porque sou uma mercadoria danificada, meu pai abusou de mim, eu não fiz faculdade e blá, 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 blá. Então, eu ia à igreja, eu voltava para casa, mas eu voltava para casa na mesma condição que eu saía. Eu ia e eu amava a Deus, eu fazia as orações, participava do culto, mas eu não tinha a menor ideia de que Deus, Ele queria tanto prover todas essas coisas maravilhosas na minha vida. Então, eu não pedia, eu não cria, eu não recebia. Ok, fique comigo, vamos chegar lá. Primeiramente, a fé deve ser baseada na palavra de Deus. Você não pode colocar fé em algo que você não sabe que é uma promessa de Deus. Então, é por isso que é tão importante estudar a palavra, porque ela está cheia do que é seu, do que foi comprado e pago pelo sangue de Jesus Cristo. Há tantas coisas lá que Deus quer fazer por você, mas nos aproximamos da Bíblia como se ela fosse uma espécie de obrigação, como se fôssemos ganhar uma estrelinha no nosso calendário com Deus se lermos um capítulo todos os dias. E precisamos devorar este livro. Nós precisamos nos lembrar todos os dias do quanto Deus fez por nós. E mesmo que você não queira fazer isso por si mesmo, mas só por causa do que Jesus fez por você, a dor que Ele sofreu e o que Ele fez, você precisa de tomar a decisão de que você vai levar a vida que Jesus morreu para dar a você. Você não vai viver uma vida de baixo nível, sem nada, sem ter as coisas, com uma vida miserável o tempo todo, ir à igreja, ir para casa, ir à igreja, ir para casa, enquanto nada muda em sua vida. Isso é o que é fé. A fé diz, Jesus já providenciou isso, e eu sou filho dele, ele me ama, e eu vou confiar nele para isso, e eu não vou desistir até que eu veja o que ele me diz que eu posso ter acontecendo na minha vida. Agora veja, isso vai ser melhor do que você pensou que seria no começo, certo? Às vezes, como professor, quando você diz a alguém que vai ensinar sobre algo que é bastante fundamental, eles ficam meio assim, sabe? Com um olhar preguiçoso. Eu tenho tudo isso marcado na minha Bíblia. Não importa se transformou sua Bíblia no livro de colorir, se não está funcionando na sua vida, então você ainda precisa ouvir mais disso. Amém? E vou ser honesta com você, quando Deus colocou isso no meu coração e comecei a estudar a respeito disso, eu recebi uma nova onda de animação e entusiasmo na minha vida, porque não importa o quanto pensamos que sabemos, nós ainda precisamos ser lembrados e precisamos ser revigorados. Sabe o que eu acho? Acho que alguns de vocês realmente nem sequer têm a ideia de como a fé funciona. Você está vivendo em um nível muito baixo porque não libera a sua fé. Mas eu acho que muitos de vocês, sem querer insultar, mas acho que muitos de vocês ficaram preguiçosos. Apenas preguiçosos, sabe? Mas eu vou à igreja, bem, por que não está feliz? Onde está a sua alegria? Bem, tenho todos esses problemas e, sabe, eu estou esperando uma vitória, mas nada está acontecendo. Talvez nada esteja acontecendo porque você não está perseverando em fé. A Bíblia diz que temos que combater o bom combate da fé.
A fé às vezes é uma luta. E não podemos viver pelo que sentimos, temos que viver pela palavra de Deus. E eu estou lhe dizendo, se você se recusar a desistir, o seu tempo de vitória vai chegar. Amém? Eu disse aqui hoje no início que eu fiz uma cirurgia nas costas há 2 semanas, chamada microcirurgia. Bem, isso ainda é uma cirurgia. E nos últimos 3 anos eu coloquei 2 próteses de quadril. E agora estou nas costas. E posso te dizer que eu senti muita dor e eu tenho orado muito. Eu tenho esperado um longo tempo e permanecido firme para ver a plenitude daquilo que Deus nos promete. Eu jamais vou desistir e não me importo. E não existe nada que o diabo odeie mais do que quando você confia em Deus para algo e aquilo não parece funcionar, ou bem na hora em que você se livra de um problema, você tem outro problema depois dele. Vamos lá. Amém? Nada incomoda mais o inimigo do que se você disser, não importa quanto tempo demore. Sabe, eu prefiro pisar forte aqui enquanto prego, pulando para cima e para baixo, mas a minha boca funciona se eu estiver sentado ou em pé, sabe? Amém? Então pare de pensar que se você tem algum tipo de desvantagem na sua vida, significa que você não pode fazer nada. Pare de olhar para o que você não pode fazer e encontre algo que possa fazer e comece a fazer pela fé. Sabe por quê? Aqui está o que eu quero que você tome posse. Se você fizer o pouco que consegue fazer, Deus fará tudo o que você não consegue fazer. Então não vamos ser preguiçosos e pensar bem, sabe, se Deus quiser que eu tenha isso, Ele vai dar para mim. Não, é melhor buscar, é melhor pedir, é melhor resistir ao diabo e é melhor você deixar o inimigo saber que você não vai parar e não vai desistir. Amém? Agora, Romanos 10, 17. Então a fé vem pelo ouvir o que foi dito. E o que é ouvido vem pela pregação da mensagem que veio dos lábios de Cristo, o Messias. Agora aqui estou hoje, estou pregando a palavra de Deus. E enquanto prego a palavra de Deus, a sua fé está aumentando. E você começará a reivindicar algumas coisas e a crer que você pode ter algumas coisas e fazer coisas que não acreditava antes de entrar aqui. 5.467 promessas na palavra de Deus. E quantas pessoas que elas acreditam somente naquela? Eu fui salvo e um dia eu irei para o céu. Bem, sabe, isso não deve ser a extensão da nossa experiência cristã com Deus. Somos cabeça e não cauda, estamos por cima e não por baixo. Somos ungidos, temos poder, temos autoridade sobre o diabo. Vamos lá. Temos que superar esse eu não consigo. Ok, vamos falar de mais algumas. Não das 5.467, mas apenas de algumas. Em primeiro lugar, Deus nos promete nunca nos deixar nem nos abandonar. Bem, eu fui à igreja por muitos anos e não sabia disso. Eu fui à igreja todos aqueles anos e achava que Deus estava em algum lugar no céu. Eu não sabia que Ele vivia em mim através do seu Espírito. Como é que você pode estar sozinho se Deus vive dentro de você? Você não está só, mas nossa vida precisa ser focada em nosso relacionamento com Deus. E literalmente podemos falar com Ele em qualquer lugar, qualquer hora e qualquer coisa. E adivinhe, Ele se importa. Minha vida foi radicalmente transformada quando comecei a aprender esse tipo de coisa. Sabe, eu me lembro de um dia eu estava no banheiro penteando meu cabelo. Isto foi na primeira casa que Dave e eu compramos. E eu tinha acabado de entrar em um relacionamento mais sério com Deus. Deus havia tocado minha vida e eu queria estudar a palavra e era tudo. Eu tinha tantos problemas. Ah, meu Deus, ninguém aqui tem mais problemas do que eu tinha. Não importa o tamanho da sua bagunça, minha bagunça era maior que a sua bagunça. Minha bagunça era maior do que a sua.
Não pense assim, estou feliz que Deus tenha te ajudado, mas ninguém pode me ajudar porque meus problemas são bem maiores que os seus. Deus pode fazer qualquer coisa. Então, eu estava penteando meu cabelo uma manhã e eu me lembro de dizer ao Senhor, eu sempre sinto que eu tento te alcançar, mas eu nunca consigo te encontrar. Eu não sabia sobre essa coisa de ouvir de Deus, que Deus falava com você, mas uma das coisas que me aconteceu quando comecei a estudar a palavra é que comecei a ouvir de Deus. Eu tive que aprender a navegar nisso, tive que aprender o que era confiável e o que não era, mas no meu espírito eu ouvi, você está tentando alcançar por fora o que se alcança por dentro. E eu não entendia que Cristo em mim é a esperança da glória, eu não entendia que nós somos a casa de Deus, que Ele vem morar em nós e que Ele é a nossa casa e somos a casa dEle. Deixe-me dizer, você pode viver sozinho em uma casa, mas você não está sozinho. Você pode não ser casado, mas você não está sozinho. Talvez seus filhos tenham saído de casa e não ligam para você tanto quanto você gostaria, mas você não está sozinho. Há alguém que está com você o tempo todo e tudo que precisa fazer é acreditar nisso e começar a agir como se tivesse um amigo que é melhor do que qualquer amigo que você poderia ter em qualquer lugar. Vamos lá. Sabe, todos achamos que gostaríamos de ter pelo menos um amigo que realmente nos entenda. Alguém que realmente me entenda e realmente me compreenda. Que mesmo conhecendo as minhas esquisitices, me aceitem do jeito que eu sou. Bem, adivinha, Jesus é esse amigo. Ele te compreende, ele entende você. E ele nunca vai te deixar nem abandonar você. Josué 1:9. Não te ordenei eu? Seja forte, vigoroso e muito corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você vá. Ele não mora lá na igreja, ele mora em você. Se você for ao supermercado, Jesus vai. Se você dirige no trânsito, ele está lá com você. E sim, esta é uma boa razão para não exceder o limite de velocidade. Amém? Sabe, esta mentalidade de Deus conosco o tempo todo, isto em si, se você não entendeu nada aqui hoje, isto já é uma mudança em sua vida. Você nunca está sozinho. E Deus não está interessado só na parte espiritual de sua vida, Ele está tão interessado na parte secular quanto na parte espiritual. E se você aprender a fazer tudo o que você faz com essa mentalidade com Deus, então adivinhe, ir ao supermercado pode ser tão santo quanto ir à igreja. Agora, pode não ser tão valioso quanto o que você aprende, mas o ponto é que se o único lugar em que podemos encontrar Deus é por alguns minutos na manhã de domingo, quando marchamos para algum prédio, nós estamos em sérios apuros. Ele não está em algum lugar no céu difícil de se alcançar, difícil de chegar. Ele está vivendo aí dentro de você. Jesus não morreu para que nós pudéssemos ter um certo tipo de religião. Ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento íntimo, próximo e também pessoal com Deus através dele. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não há lugar para onde você vá que Deus não te veja. E é assustador. Não há nada que você faça que Deus não esteja vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando o bem e o mal. A questão é, se você está fazendo coisas boas e ninguém parece notar, ninguém parece se importar, Deus está vendo? Ele sabe tudo o que estamos fazendo. Ele sabe de cada pedacinho de sofrimento que nós temos e Ele mantém os olhos no mal também. Ele sabe que maltrata você. Ele sabe o que as pessoas deveriam estar fazendo por você e não estão fazendo. E quer saber, Deus é o Deus da justiça. Ele vai lidar com o mal e vai recompensar você no seu devido tempo. Deus, Ele promete ser o nosso vingador. E não somente isso, Ele promete nos dar uma recompensa
pelos antigos problemas que nós tivemos na nossa vida. Então, se alguma pessoa te maltratou, você confia em Deus para lidar com ela, em vez de tentar lidar com tudo sozinho? De quem você está com raiva? De quem está tentando se vingar por te machucar? Ninguém aqui tem certeza. Todos são bons. Sabe, eu posso te garantir que se eu não tivesse perdoado o meu pai, encontrado a graça de confiar em Deus, para ser meu vingador e pegar todas aquelas coisas erradas e consertá-las, eu não estaria sentada aqui hoje. Eu quero lhe dizer algo. Deus tem recompensas para você que absolutamente o deixarão de boca aberta em admiração. Você não tem ideia do que Deus quer fazer por você, mas você tem que aposentar o autocuidado. Pare de tentar garantir que todos te tratem bem. Vamos lá. Estão entendendo? E confie em Deus para te dar o que Ele quer que você tenha, porque qualquer coisa que Deus quer que você tenha, se você não tiver seus olhos nele, nenhuma pessoa nesta terra poderá impedi-lo de ter. Eu estou sentindo a mudança. Hebreus 10:30, porque conhecemos aquele que me disse, a vingança é minha. A retribuição e a reunião por plena justiça repousa comigo. Eu vou pegar, eu vou exigir a compensação, diz o Senhor, e novamente o Senhor julgará, determinará, resolverá e acabará com a causa e os casos de seu povo. Vire-se para alguém e diga, Deus está no seu caso. Mas, vamos voltar aqui por um minuto. Você não pode vir aqui apenas pegar as partes das promessas que você gosta. E então você diz, eu estou confiando em Deus para isso? Ok, mas então eventualmente eu mostrarei outras escrituras a você, que diz que se você orar e pedir a Deus por algo, que você receberá, mas se você tiver algo contra alguém... Você tem que ir primeiro e perdoar? Viu como gostamos de pegar as coisas que gostamos e deixar o resto de lado? Veja, você ama isso. Cara, Deus vai lidar com eles. Deus é o meu vingador. Ele vai me dar uma recompensa, não enquanto eu estiver bravo. Posso te dizer algo? Você não vai gostar disso, mas é verdade. Você não pode nem mesmo sentir pena de si mesmo. E ainda receber o bom plano de Deus para a sua vida. Você não está gostando disso, hein? Bem, eu tenho uma razão para sentir pena de mim mesmo. Talvez tenha, mas você não tem esse direito, porque Deus está disposto a libertar você. Tudo bem. Eu amo essa. Há uma promessa na Bíblia que diz que Jesus, ele nunca rejeita ninguém que venha a ele. Nunca. Não importa o quão ruim você tenha sido, quão profundo é o poço de pecado em que você esteja, não importa o quanto você tenha decepcionado as pessoas, o quanto você acha que decepcionou a Deus, se você for a Ele com um coração sincero e disser, eu sinto muito, Deus me perdoe, por favor me ajude, Ele nunca rejeita ninguém que vai até Ele com fé. Não é uma boa notícia? Quando você está muito mal, você não precisa fugir de Deus, você pode correr para Ele. E Ele estará sempre lá, de braços abertos. Ah, eu amo isso, cara, isso muda a vida, sabe? Esta poderia ser uma série interminável, 5.467 promessas, mas o que precisamos é ser lembrados de cada uma delas, não é? Eu aposto que você já pensou em algumas coisas que você tem lidado e que precisa liberar sua fé para isso. Amém? Eu amo esta. Estamos seguros e sabemos que Deus, sendo parceiro em nosso trabalho, todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Estão se encaixando em um plano para aqueles que amam a Deus e querem a sua vontade. Então veja, Deus pegou as coisas horríveis que me aconteceram em minha vida
Eu não sei como ele faz isso, sabe? Isso parece loucura, mas eu sou uma pessoa melhor por causa do que aconteceu comigo do que seria se não tivesse acontecido. Vamos lá! Não tenha essa atitude de que agora todas as pessoas que te magoaram estão no comando do seu destino. A sua história não precisa ser o seu destino. E outra promessa, pois conheço os pensamentos e planos que tenho para te dar. Dar esperança e te fazer bem em seu resultado final. Você pode não ter chegado lá ainda, mas está a caminho. Sempre digo quando ensino sobre a mente, pense sobre o que você está pensando. E muitas vezes, se fizer isso, encontrará a fonte dos seus problemas. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Hoje quero falar com você sobre seus pensamentos. Li recentemente que nós temos 30.000 pensamentos por dia. Isso é incrível, não é? E sabe, a maneira como pensamos determina como a nossa vida anda. Eu diria que nossos pensamentos são um assunto muito importante. Eu sei que por muitos e muitos anos, mesmo sendo cristã, nunca ouvi nada sobre meus pensamentos na igreja. Eu não pensava sobre os meus pensamentos. Hoje quero que você pense nos seus pensamentos. Quero que pense sobre o que você tem pensado? Por exemplo, se você está deprimido, com certeza tem pensamentos negativos e tristes, porque nossos sentimentos e palavras, nossos sentimentos e ações seguem os nossos pensamentos. E até aprender, eu realmente não sabia que poderia fazer algo sobre meus pensamentos. Eu só pensava no que vinha à mente, não achava que isso era um problema, afinal eram pensamentos escondidos, mas na verdade, Deus conhece todos os nossos pensamentos antes mesmo de pensarmos e, ao estudarmos a Bíblia hoje, você verá o quão importante eles realmente são. E espero que haja muitas pessoas assistindo que nunca ouviram nada disso, porque isso pode significar uma mudança de vida para você. Em Provérbios 23:7, na versão King James, diz: "Pois assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é." Outra versão diz: "Pois assim como ele pensa em seu coração, assim ele se torna." Eu tenho uma maneira um pouco diferente de dizer. Eu digo: onde a mente vai, o homem a segue. Agora, vamos pensar em um exemplo. Digamos que você realmente gosta de sorvete. Sei que muitos levantariam as mãos se eu perguntasse quem gosta de sorvete. Na verdade, você gosta tanto de sorvete que você nem tem em casa, porque sabe que ficaria tentado a comê-lo. Mas digamos que você não esteja pensando em sorvete. Ele não está na sua mente há algum tempo, mas você vê um comercial de televisão e alguém está tomando um sundae com sorvete de aparência incrível. Esse é o seu favorito, sundae com sorvete. É sorvete de baunilha com calda de chocolate, com chantilly por cima. Bem, isto faz com que você deseje tomar um sundae. E se você pensar nesse sundae por muito tempo, então haverá uma boa chance de que você pegue seu carro e vá a uma sorveteria tomar um sorvete. Esse é o grande efeito que os nossos pensamentos podem ter na nossa vida. Se você pensa sobre algo injusto ou indelicado que alguém fez com você e só fica pensando sobre isso, há uma grande possibilidade de você ligar para a pessoa e fazê-la saber que você ficou ofendido e o quanto ela te feriu. Se nós pensarmos em nós o tempo todo, seremos egoístas e egocêntricos. Mas se pensarmos no que podemos fazer por outras pessoas, isso nos ajudará a evitar o egoísmo e nos trará grande alegria na nossa vida. Realmente quero que você entenda isso hoje, que seus pensamentos são muito importantes. Podemos dizer que eles são como o começo de tudo que acontece em sua vida.
Digamos, se você pensar em tirar uma soneca por um longo tempo, há uma boa chance de você ficar com sono e querer se deitar. Eu me levanto muito cedo de manhã, às vezes 3h30 ou 4 horas, e para a maioria de vocês isso parece muito ruim, mas eu também vou para a cama bem cedo. Eu amo aquelas poucas horas da manhã antes do raiar do dia, sabe? Eu acendo o abajurzinho, eu pego o meu café, eu tenho meu tempo de oração, eu realmente desfruto disso. Mas tem manhãs, porque levanto muito cedo, eu fico com sono e volto para a cama e tiro uma soneca por cerca de 1 hora. Bem, então agora eu tenho o hábito de fazer isso e assim eu me pego voltando para a cama, mesmo que eu não esteja com sono, sabe? Porque começo a pensar sobre isso. Mais uma vez, seus pensamentos afetam suas palavras, sentimentos e suas ações. E você pode se perguntar às vezes, por que eu fiz isso? Bem, talvez seja porque estava pensando naquilo. E você não pensou só uma vez, mas você pensou muito naquilo. Bem, por que será que eu disse isso? Porque você estava com isso na cabeça. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio, ou a boca fala do que a mente está cheia. 1 Pedro 5, 8 e 9. A tradução amplificada diz, seja bem equilibrado, temperado, que significa autocontrole, sóbrio de mente, seja vigilante e cauteloso a todo momento. Sublinha a todo momento, sabe? Não temos que ter cuidado com nossos pensamentos ocasionalmente, mas temos que ter cuidado o tempo todo. E assim diz que devemos vigiar e orar. Há muitas coisas a serem observadas, devemos estar atentos às mentiras de Satanás, de que ele não esteja nos enganando, sabe? Mas muitas vezes precisamos observar a nós mesmos para ter certeza de que o nosso comportamento é santo. Temos que vigiar nossos pensamentos e ter cuidado com aquilo que nós estamos pensando. Sempre digo quando eu ensino sobre a mente, pense sobre o que você está pensando. E muitas vezes, se fizer isso, encontrará a fonte dos seus problemas. Seja cauteloso em todo o tempo, pois o seu inimigo, o diabo, vagueia ao derredor como um leão, com fome feroz, procurando por alguém a quem possa tragar e devorar. Bem, o fato de que ele esteja procurando por alguém me diz que não precisa ser eu e nem precisa ser você. Ele procura alguém que não presta atenção ou que não vai reconhecer que está sendo atacado pelo inimigo. E na maioria das vezes, a forma que ele nos ataca, seu ataque inicial é colocando pensamentos na nossa mente que não são a verdade. O diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira, a verdade não está nele e de fato ele não pode dizer a verdade. E assim ele coloca pensamentos na nossa mente, ele nos diz coisas ruins sobre nós mesmos, nos diz coisas ruins sobre Deus, coisas ruins sobre outras pessoas que não são a verdade. E temos que realmente tomar uma decisão em algum momento na nossa vida que se quisermos ter vitória, e digo, se você quiser ter vitória, você vai acreditar no que a Bíblia diz mais do que acredita nos seus pensamentos, a menos que seus pensamentos concordem com a palavra de Deus. Quando você se torna um cristão, quando recebe a Cristo como Salvador, há várias coisas que você quer aprender e estudar no início do seu relacionamento com Deus, o quanto Ele ama você, sabe? Como ter comunhão com Deus e passar tempo com Ele, mas uma das coisas que é muito necessária é que você tenha a mente renovada, de acordo com a palavra de Deus. Continuando com 1 Pedro 5, diz, resista a Ele, sede firmes na fé desde o início. O que significa desde o início? Vamos pensar em outro exemplo. Eu como queijo cottage, eu não sei quanto a você, mas eu amo queijo cottage. Então, sempre temos um pote ou dois de queijo cottage na nossa geladeira. E sabe, o queijo cottage dura um longo tempo, mas tudo na vida tem o seu limite. E, de vez em quando, eu me esqueço de olhar a data de validade no pote e talvez já deveria ter sido jogado fora, bem antes de ser jogado. Mas então vou e pego um pedaço, coloco num prato, eu dou uma mordida e ocasionalmente está azedo. Bem, sabe, eu vou até a lata de lixo e cuspo imediatamente. Eu não como mais um pouco só para ver se eu cometi um erro, se estava mesmo azedo. Eu me livro daquilo bem rápido. Eu cuspo bem no início quando vejo que está azedo.
É assim que devemos ser sobre os nossos pensamentos. Digamos que um pensamento vem à sua mente, um pensamento indelicado sobre alguém, e não é baseado em nada que você saiba ou mesmo tenha qualquer conhecimento, é só um pensamento indelicado sobre a pessoa. Ou você já conheceu alguém e pensou, eu não gosto de você? Bem, como você saberia se gosta ou não, nem sequer teve uma experiência para saber quem são, isso já aconteceu comigo. Não gosto de você. Nós não podemos decidir sobre quem gostamos ou quem não gostamos tão rápido. E esse tipo de pensamento que não concorda com a palavra de Deus vem do diabo e ele está tentando controlar você, colocando pensamentos na sua mente que não são verdadeiros. Resista a ele, sede firmes na fé desde o início. Enraizados, estabelecidos, fortes, imóveis e determinados. Eu amo essas palavras. Sabendo que os mesmos sofrimentos idênticos são designados para a sua irmandade em todo o corpo de Cristo, em todo o mundo. Nós não somos os únicos com quem isso acontece. Satanás está procurando alguém para devorar e ele vai tentar a todos nós. As únicas pessoas que são realmente inteligentes são aquelas que aprenderam a diferença entre a verdade e a mentira. E hoje, especialmente em nosso mundo, há uma enorme falta de conhecimento do que realmente é a verdade. E alguns estão tentando dizer que a verdade é o que você quer que ela seja. Isto é uma tolice. A verdade não pode ser o que você quer que ela seja. Só pode haver uma verdade. Não podemos ter 5 verdades. Só podemos ter uma verdade. E precisamos entender que não somos os únicos a passar por isso. Então não há necessidade de sentir pena de si quando estamos sob ataque. E deixe-me parar por aqui e dizer, isso não é uma notícia muito boa, mas é a verdade. Enquanto você viver, em vários momentos você será atacado pelo inimigo. Você pode seguir o fluxo por um tempo, se saindo bem na sua caminhada com Deus e achar que tem essa coisa de pensamento sob controle. Mas então, de repente, aparentemente, do nada, você começará a ter pensamentos negativos sobre tudo e pode durar 2, 3, 4 dias. Bem, se você aprendeu e foi educado pela Bíblia, você irá muito rápido reconhecer bem. Este é apenas um momento de teste. O inimigo está tentando encontrar um ponto de acesso à minha vida. E assim, enquanto estivermos vivos, em vários momentos, o inimigo vai nos atacar. E você nem precisa tentar descobrir o porquê. Ele faz isso porque isso é o que ele faz. Deus é bom, o diabo é mau. Contanto que tenha isso em mente, isso manterá as coisas bem claras. Encha sua mente com coisas boas. E então não haverá espaço para as coisas ruins. Então é aqui que escolher seus próprios pensamentos se torna muito, muito importante. Se você escolher pensar no quão abençoado você é, no quão grato você está por tantas coisas boas que Deus fez por você na sua vida, e uma das minhas coisas favoritas a fazer é realmente propositalmente, pensar nas coisas que posso fazer pelas pessoas. E todas as manhãs, uma ótima maneira de começar o dia é pensando com quem você vai estar naquele dia e o que você poderá fazer para abençoar aquela pessoa. Colocar um sorriso no rosto dela. O que você pode fazer que os faria felizes? Hoje é aniversário de uma das minhas filhas e eu ia levá-la para almoçar, mas quando comecei a pensar nisso, pensei em 3 ou 4 coisas que eu poderia fazer que a faria ter um almoço ainda mais feliz. E assim eu fiz arranjos para essas coisas, sabe? Bem, enquanto eu estiver pensando em coisas que posso fazer por outras pessoas, não haverá espaço para o inimigo entrar e me trazer pensamentos egoístas e egocêntricos. Se gastarmos nosso tempo fazendo outras pessoas felizes, Deus sempre cuidará de nós e nos fará felizes. Agora, eu gostaria de falar alguns minutos com as pessoas que estão infelizes. Só porque você nasceu de novo não significa necessariamente que você é feliz e nós falamos de como a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria é diferente da felicidade, porque a felicidade é baseada no que está acontecendo. Mas a alegria é um fruto do Espírito que está dentro de nós. E a alegria é definida de várias formas, desde uma extrema hilaridade até um calmo deleite. E sabe, eu gosto desse calmo deleite. Eu só quero desfrutar minha vida e ser calma e pacífica. Mas se você é uma pessoa infeliz e não sabe para onde foi sua alegria, eu quero te encorajar a pensar sobre no que é que você está pensando.
E posso garantir que você não pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo. Por muito tempo, eu já era cristã e eu não tinha nenhuma razão para ser infeliz. Eu tinha um ótimo marido, bons filhos, sem problema de dinheiro, nós tínhamos excelentes empregos e íamos à igreja o tempo todo, mas por algum motivo eu nunca conseguia estar feliz. Parecia que sempre havia algo que me deixava infeliz e eu realmente não entendia o porquê. Então perguntei a Deus por quê. É incrível que Deus lhe dirá se você perguntar. Eu perguntei por que eu sou tão infeliz o tempo todo quando tenho todos os motivos para ser feliz. E ele me respondeu no meu espírito, ele disse, porque você é egoísta? Bem, honestamente, eu não me importei com essa resposta. Eu preferia que ele tivesse me dito outra coisa, porque ninguém quer pensar que é egoísta. Mas, realmente era verdade. Eu só ficava feliz quando conseguia o que queria. Eu só ficava feliz quando tudo era do meu jeito. Eu realmente aprendi. Eu já estou nisso há 45 anos, sabe? Então, é muito bom você realmente ouvir as pessoas que têm muito mais experiência do que você. Eu realmente aprendi que você não pode ser egoísta e ser feliz ao mesmo tempo. Tenha cuidado para não sentar e deixar sua mente ficar em branco por muito tempo, porque o espaço vazio ainda é um espaço. Se deixar sua mente ficar em branco, Satanás ficará feliz em preenchê-la para você. Então, o que recomendo que você faça é pensar em coisas que darão bons frutos, que você pode fazer pelas outras pessoas ou meditar na palavra de Deus. A Bíblia ela tem muito a dizer a respeito da importância de meditar na palavra de Deus. E se você sabe como se preocupar, sabe como meditar. Porque quando se preocupa, fica remoendo seus pensamentos de novo e de novo sobre a mesma coisa. De novo e de novo você pode pensar sobre a mesma coisa por 1 ou 2 horas tentando descobrir o que vai fazer sobre aquela situação. Bem, quando você medita na palavra de Deus, você pega uma escritura ou um grupo de escrituras e você só fica pensando nelas. E de novo, e de novo, e de novo, você pensa nelas em sua mente. E quanto mais você meditar na palavra de Deus, mesmo que você não esteja citando, tentando memorizar a palavra, é isso que vai acontecer. E o que você coloca fora de você é o que, na verdade, é o que vai sair de você quando precisar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele traz coisas à nossa lembrança quando precisamos delas. E assim talvez você esteja seguindo o fluxo e tudo está indo bem, de repente, sem nenhuma razão aparente, você apenas se sente afundando e caindo, sabe? Bem, se está confiando em Deus, então você diz, Deus me ajude, o que há de errado? O Espírito Santo trará uma escritura ao seu coração que vai consertar as coisas, sabe? Meditar na palavra também significa sussurrar suavemente com a sua respiração. Então eu falo muito sobre ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra e declarar a palavra. Isto é parte de todas as manhãs do meu tempo com Deus. Eu medito em várias escrituras, eu penso nelas. Eu também declaro a palavra de Deus em voz alta. Provérbios 4:23, na Bíblia NVI diz, acima de tudo, portanto deve ser importante, acima de tudo, guarde o seu coração, pois tudo que você faz flui dele. Ou podemos dizer, guarde a sua mente, porque tudo que você faz flui dela. Às vezes o coração e mente são intercambiáveis na Bíblia. E aqui, de novo, temos uma escritura que diz acima de tudo. Então isso é algo realmente importante. E assim tenha muito cuidado com o que você pensa, com o que está deixando entrar em sua mente e no que está meditando. Porque do seu coração, da sua mente, flui todas as fontes da vida. Se você quer ter uma vida boa, tem que ter bons pensamentos. Eu quero que pense nisso. Se você quer ter uma vida boa, tem que ter bons pensamentos. Mateus 12:34 e 35, Jesus, ele não gostava dos hipócritas. E hipócritas são pessoas que falam com os outros que devem fazer, mas elas mesmas não fazem. São falsas. Elas amam pregar para todo mundo, mas não levantam sequer um dedo para ajudá-los a fazer o que elas querem que façam. Então ele as chama de raça de víboras, e víboras são cobras. Como pode vocês que são maus dizer qualquer coisa boa? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Um homem bom mostra coisas boas do bem que está armazenado nele, mas o homem mau mostra coisas más do mal
que está armazenado nele. Eu sempre digo que você pode identificar rapidamente que tipo de pessoa alguém é, sabe? Isso não demora muito. Tudo que você precisa fazer é ouvi-las. E se você conhece alguém e não demora você a ouvir fofocando sobre uma outra pessoa, deve ser inteligente o bastante para saber que aquele não é alguém de quem deve ser próximo e ser amigo, porque posso te garantir, se estão falando de outra pessoa, vão falar de você também. Se você é próximo de alguém que é sempre negativo sobre tudo, este não é alguém com quem você deve passar muito tempo, sabe? Mas se você está com pessoas que são sempre gratas, que estão sempre falando de quão bom Deus é, de como elas são abençoadas por causa de Deus na vida delas, estas são pessoas com quem você deve passar um pouco mais de tempo. Você pode aprender muito sobre as pessoas ouvindo-as. A Bíblia nos ensina Romanos 12:2. Acho que Romanos 12:2 é uma das escrituras mais importantes da Bíblia, sabe? Trata-se de renovar sua mente. E diz, não se conformem com este mundo, esta era, moldados e adaptados segundo seus costumes exteriores e superficiais. Então, nós não devemos ser como o mundo, nós não devemos pensar como o mundo, nós não devemos falar como o mundo, não precisamos nos vestir como o mundo, nós não temos o mesmo entretenimento que o mundo tem. Jesus disse, saiam do meio deles, separem-se deles. Então, estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo, não devemos agir como todos lá fora estão agindo. Se a maneira como se comportam vai contra a palavra de Deus. E sabe, às vezes, o maior problema que uma pessoa tem é que ela fica perdendo tempo com pessoas erradas, sabe? Talvez você tenha um grupo de amigos que não estão realmente ministrando vida para você, podem estar sugando a vida de você e te ensinando coisas ruins. Posso garantir que do que quer que se aproxime, se você ficar perto muito tempo, começará a assumir as mesmas características. Várias pessoas me disseram que, ouvindo meus ensinamentos dia após dia, meu marido me disse, você está parecendo a Joyce Meyer. Bem, você vai se tornar parecido com as pessoas que estão ao seu redor. Assim, você deve escolher pessoas para passar tempo com quem quer ser parecido. Se você quer ser mais generoso, não saia com pessoas mesquinhas e gananciosas. Se você quer ser uma pessoa mais positiva, não saia com pessoas que são negativas e críticas o tempo todo e sempre tem algo ruim a dizer. Não seja como o mundo, mas seja transformado. Significa mudar completamente. Alguns de vocês precisam de mudança de vida. Mas sejam inteiramente transformados pela inteira renovação da sua mente, por seus novos ideais e sua nova atitude, para que possam provar por si mesmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus aos olhos dele para vocês. Então, se eu puder apenas dizer isso nas minhas próprias palavras para você, basicamente está dizendo, se você quer ter todas as coisas que Deus prometeu a você, e Ele tem um bom plano para todos nós, e é um bom plano. Se você quer experimentar esse bom plano, se você realmente quer viver na vontade de Deus e viver a boa vida que Ele prearranjou e preparou para você viver, então, precisa aprender a pensar como Deus pensa. E você diz, bem, como eu posso fazer isso? Eu não sou Deus, como eu posso pensar como Deus pensa? Bem, você verá daqui a pouco que tem a capacidade de fazer isso. É apenas uma questão de se reciclar, sabe? Como eu disse, eu passei anos sem saber que isto era uma opção. Eu não sabia, eu só pensava, você pensa no que vem à sua cabeça? Eu não sabia que eu podia derrubar um pensamento e escolher pensar em outra coisa. Então, se você quer experimentar a boa vontade de Deus para a sua vida, você tem que aprender a pensar como Deus pensa. Você diz, e como Deus pensa? Bem, eu não tenho uma Bíblia aqui comigo agora, mas se eu tivesse, asseguraria e diria, é assim que Deus pensa. Tudo que está escrito na palavra de Deus nos diz a vontade de Deus, seus pensamentos, aquilo que Ele quer para você e como Ele quer que você viva. E nós não lemos a Bíblia só para cumprir uma obrigação com Deus, nós lemos para aprender. E não adianta nem lê-la se você não vai definir na mente que você vai fazer o que ela diz para fazer.
và cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướt át những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao ước tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua, nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trên đời mình, em chẳng cần giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ là làng, giờ em đi theo ai cả bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dấu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô, mưa rơi xuống làm
feel the raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people